Olá, nós vamos apresentar nosso projeto que faz a determinação da concentração de cálcio e magnésio em diferentes marcas de leite. Nesse projeto, nós vamos apresentar duas marcas de leite integral, Parmalat e Jussara, e uma marca de leite semidesnatado, que é o Italac. Nosso grupo é composto por mim, Giovana Rala, pela Gisley Oliveira, pela Lúcia de Siqueira, pela Nayara Kalani e pelo Tauan. Para começar, eu vou explicar um pouco do porquê a gente escolheu esse projeto, que é a importância do cálcio no nosso organismo. O cálcio ele está presente em vários alimentos que nós consumimos, está presente em carnes, está presente em legumes, e está presente no leite, que foi nosso objeto de estudo. E o cálcio é importante para várias partes do funcionamento do nosso corpo. Ele é importante para a mineralização dos nossos ossos e dos nossos dentes. Então, ele influencia no quanto vai ocorrer a mineralização. Se tivermos pouquíssima quantidade de cálcio no nosso sangue, no nosso corpo, tem risco de podermos ter osteoporose por falta de cálcio. É importante na mineralização dos dentes também. Além disso, o cálcio é importante para a coagulação do sangue. Quando temos uma ferida e começa essa cascata de coagulação, o cálcio faz parte, é necessário que haja cálcio para permitir a coagulação. Além disso, é importante para a contração muscular. Para permitir que as fibras de actina andem sobre as fibras de miosina, é necessário que haja um trânsito de cálcio. Além disso, é necessário cálcio para permitir a transmissão dos impulsos nervosos do nosso sistema nervoso em eventos intracelulares. Além disso, o cálcio também influencia em hormônios liberados no nosso corpo. A concentração de cálcio influencia na liberação do paratormônio, na liberação da calcitonina. Todas essas coisas são influenciadas pela quantidade de cálcio que tem no nosso organismo. Então, ele é muito importante. Isso foi um dos principais motivos que levou a gente a escolher o leite, porque o leite acaba sendo uma fonte quase que geral para as pessoas de cálcio. A não ser pessoas que tenham intolerância à lactose, e até mesmo pessoas que têm intolerância à lactose, é um hábito muito comum tomarmos muito leite. Então, por isso, resolvemos fazer o nosso projeto, que é para determinar o cálcio no leite. Bom, agora eu irei falar um pouquinho sobre a questão da rotulagem. Só que antes de falar sobre a rotulagem do leite, eu acho interessante falar sobre a rotulagem em si, seu conceito assim amplamente dito. A rotulagem ela tem uma importância muito grande para a sociedade, porque eles possuem um papel fundamental acerca do alimento. É através da rotulagem que vai ocorrer a comunicação do produto, do consumo e do consumidor, ou seja, aquela pessoa que vai comprar, dando a ela maior autonomia e conhecimento sobre o que ela estaria consumindo, fazendo com que ela decida por vontade própria se ela quer ou não levar aquele produto. Além disso, a rotulagem possui utilização em todos os produtos de consumo. Para além de trazer essa autonomia e poder de escolha para o consumidor, também visa exibir seus componentes, dizendo que eles estão regulares, estão em condições adequadas, condições estabelecidas para que sejam vendidos. Falando sobre a questão de condições, é importante ressaltar que a fiscalização da rotulagem no Brasil acontece através da Anvisa. Então, a Anvisa é o órgão responsável por fazer essa fiscalização e determinar se os produtos, se os produtos consumidos em suas rotulagens estão com condições adequadas para o meio ambiente e para a pessoa, para que ela não consuma e não passe mal posteriormente. Pois bem, agora iremos falar propriamente dito do leite. Aqui nós analisamos três tipos de leite, sendo dois integrais e um semidesnatado. O semidesnatado se encontra no meio, enquanto os integrais estão na parte esquerda e na parte direita do slide. Observando o rótulo, nós tínhamos as quantidades esperadas de cálcio e no leite da esquerda, que é o leite Jussara, nós tínhamos ali 120 miligramas por 100 ml, que também foi informado no rótulo. A quantidade de magnésio está demarcada como 10 miligramas por 100 ml, só que aqui não se utilizou com base em rotulagem. Porque rotulagem do leite, de nenhum dos três leites, porque não é informada essa quantidade de magnésio presente no leite. A nossa interpretação foi de que era uma quantidade muito pequena se comparada com a do cálcio. Por isso não foi informado, não estava presente ali na rotulagem do leite. Então nós utilizamos a TACO, que é a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos, para poder informar os valores de magnésio, tanto para o leite integral quanto para o leite semidesnatado. A quantidade de magnésio para o leite integral, como dito, é de 10 miligramas por 100 ml. E isso vai se repetir para o outro leite integral da direita, que é o leite Parmalat, e para o leite semidesnatado também vai permanecer como 10 miligramas por 100 ml, que é o leite Talac, o leite do meio. Partindo agora para os dois últimos leites, o leite do meio, que é o leite Italac, que é o nosso leite semidesnatado analisado, ele possui uma quantidade de cálcio de 125 miligramas por 100 ml. E na direita nós temos o leite Parmalat,
que é o nosso outro leite integral. Ele possui uma quantidade de 105 miligramas por 100 ml, e ele possui, se nós fôssemos converter para 1 litro, nós teríamos 1.050 miligramas de cálcio presente no leite. Bom, titulação de complexação, ou titulometria de complexação, ou até mesmo complexometria, são nomes diferentes dados para o mesmo tipo de titulação, que é a titulação que envolve uma reação entre um ligante e um átomo ou um íon metálico, formando um complexo suficientemente estável para determinar o ponto dessa reação e da titulação. O ligante vai ter um caráter de base de Lewis, ou seja, vai ter um par de elétrons pelo menos disponível para fazer uma ligação covalente com o cátion ou íon metálico, que vai ter caráter de ácido de Lewis. Quando esses dois reagirem, eles vão formar um complexo através dessa ligação covalente, e esse complexo, na titulação, vai ser responsável por causar uma diferença ao observador quando chegar no ponto de equivalência. O EDTA, ou ácido etileno diamino tetracético, é um dos ligantes mais usados dentro da química analítica. Praticamente todo elemento pode ser determinado a partir do EDTA, seja com reação direta ou através de várias reações sucessivas de modo indireto. O EDTA vai ser um ácido fraco que, em solução aquosa, vai se dissociar em 4 espécies aniônicas diferentes, sendo que dessas 4 espécies, apenas uma é ativa e eficaz na hora de complexar com os átomos metálicos, que é o EDTA desprotonado na forma com carga de 4-. E a concentração desse EDTA desprotonado com carga 4-, depende do pH do meio. Somente no pH acima de 10 é que a maior parte do EDTA em solução vai existir na forma ativa e ligante, que é o desprotonado com carga 4-. Em pH abaixo de 10, vão predominar outras espécies protonadas do EDTA, que pode ser o EDTA monoprotonado, diprotonado ou triprotonado, onde o íon H+ vai competir com o íon metálico pelo EDTA. O EDTA vai se combinar, então, com os íons metálicos na sua forma ativa em uma proporção de 1:1, independente da carga do cátion, e vai formar complexos que vão ser suficientemente estáveis para serem aplicados durante o momento da titulação. A técnica mais comum para detectar o ponto final em titulações com EDTA é usar o indicador metalocrômio, que é um composto orgânico que vai oferecer uma mudança de cor e vai conseguir se complexar com o metal também. Então, quando esse composto orgânico está complexado com o metal, ele vai ter uma coloração diferente da de quando ele está livre. O negro de eriocromo T, ou éreo T, é o indicador metalocrômico mais utilizado. Ele pode ser utilizado nas titulações de magnésio, cálcio, estrôncio, bário, cádmio, chumbo, manganês e zinco. A solução com ele vai ser comumente tamponada em pH 10 com um tampão amoniacal. O eriocromo T vai formar complexos estáveis de coloração vermelha com os íons metálicos em uma proporção 1:1. As titulações com EDTA na presença de eriocromo T vão ser realizadas num pH entre 8 e 10, e quando o EDTA é o titulante, ele vai fazer com que o complexo entre indicador e metal seja dissolvido para que o metal se ligue ao EDTA. Com isso, a coloração vai partir da coloração vermelha do indicador complexado para a coloração azul do indicador livre. Na complexometria, podem ser usados alguns métodos diferentes na hora de realizar a titulação. Um deles é o método de titulação direta, onde os íons metálicos vão ser titulados diretamente com EDTA, e o ponto final vai ser identificado com um indicador metalocrômico. Outro tipo de titulação que pode ser usada é a titulação de retorno ou titulação pelo resto. Nele, a gente vai adicionar uma quantidade de EDTA conhecida e em excesso para a solução do analito. A porção que sobrar do EDTA vai ser titulada como solução padrão de outro íon metálico, geralmente zinco e magnésio, então a gente vai saber que o que reagiu com esse zinco e magnésio, que a gente vai ter a concentração e o volume conhecidos, é o residual que a gente adicionou, e tudo aquilo de EDTA adicionado que não reagiu com magnésio é o que reagiu com o analito que a gente está querendo descobrir. Bom, a nossa metodologia do projeto foi dividida em 3 partes. A primeira delas foi o preparo das soluções em si, que nós iríamos utilizar, e depois a titulação em si das amostras, que ocorreram em pH 8,5 ou em pH 10. Cada pH foi alterado com o objetivo de determinar algo diferente, né? Em pH 8,5 o meio foi tamponado com a intenção de determinar apenas o cálcio, e em pH 10 foi tamponado com a intenção de determinar o cálcio e o magnésio. Então, a concentração em magnésio foi determinada a partir da diferença entre uma titulação e outra. A primeira solução preparada foi o EDTA 0,035 mol por litro. Consistiu basicamente na pesagem de 3,4 gramas de EDTA de sódio para análise, e nós dissolvemos em 250 ml de água no balão volumétrico. Depois nós preparamos os tampões em pH 10 e pH 8,5, e consistiu basicamente na mistura entre HCl e NH4OH, 6 mol por litro cada, né? Só que as ações entre os volumes foi diferente. Em ambos utilizamos 16,6 ml de NH4OH, mas no pH 10 usamos 2,5 ml de HCl, e no pH 8,5 utilizamos 14,2 ml. Considerando que a gente utilizou a metodologia de titulação direta, né, da amostra com EDTA diretamente,
Não teve variação no que realmente foi feito no pH 8,5 e no pH 10, então eu vou dizer os dois juntos, né? Mas basicamente o titulante foi preparamos com a ambientação da bureta com a solução de DTA recém-preparada e nós preenchemos, né? Acertamos o menisco. E o titulado foi preparado com transferência de 5 ml da amostra para o Annemeyer, utilizando uma pipeta volumétrica de 5 ml. Então nós adicionamos 2 ml de tampão, aí até a avaliação, né? Se o pH fosse 8,5 seria para determinação de cálcio, se fosse pH 10 seria determinação de cálcio e magnésio. Depois de colocarmos o tampão, colocamos uma ponta de espátula no indicador negro de adeocromo e podemos titular, né? A viragem acontecia com a mudança da coloração para azul. Após termos feito todas as titulações pelo menos 2 vezes, chegamos aos seguintes resultados que estão indicados nessa tabela abaixo. Relembrando que todas as alíquotas de leite foram de exatamente 5 ml. Então, em pH 10, lembrando que em pH 10 tanto o cálcio quanto o magnésio poderiam ser complexados com EDTA, então isso foi considerado nos resultados finais. A alíquota de leite Jussara consumiu em média 5 ml de EDTA, até todo o cálcio e o magnésio serem complexados, e a partir disso descobrimos que estavam ali aproximadamente 1,83 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cálcio e de magnésio. Já na alíquota do leite Italac, foram gastos em média 6,2 ml de DTA, o que nos indica uma quantidade de 2,27 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cálcio e de magnésio. Finalmente, na alíquota do leite Parmalat, foram utilizados em média 5,2 ml de DTA, o que nos permitiu chegar no valor de aproximadamente 1,9 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cálcio e de magnésio. Já em pH 8,5, lembrando que em pH 8,5 apenas o cálcio poderia ser complexado com EDTA, então não consideramos o magnésio nos resultados do pH em 8,5. A alíquota do leite Jussara consumiu em média 4,3 ml de DTA até todo o cálcio ser consumido, e a partir disso descobrimos que estavam ali aproximadamente 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 mol de cálcio. Já na alíquota do leite Italac, foram gastos em média 4,45 ml de DTA para complexar todo o cálcio em solução, o que nos indica uma quantidade de aproximadamente 1,62 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cálcio. Finalmente, na alíquota do leite Parmalat, foram utilizados em média 4,5 ml de DTA, o que nos permitiu chegar ao valor de aproximadamente 1,65 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cálcio. Nessa coleta de dados do slide anterior, podemos finalmente descobrir a quantidade isolada de magnésio a partir da subtração dos mols encontrados na situação de pH 10, que foram quantificados o cálcio e o magnésio juntos, e dos mols encontrados na titulação de pH 8,5, que foi quantificado apenas o cálcio. E podemos chegar nos seguintes resultados. 2,75 vezes 10 elevado a menos 5 mols de magnésio no leite Jussara, 6,49 vezes 10 elevado a menos 5 mols no leite Italac e 2,43 vezes 10 elevado a menos 5 mols no leite Parmalat. Enfim, chegamos nas concentrações de cálcio e de magnésio em miligramas por 100 ml para cada marca de leite. Para o Jussara foram encontrados 126,84 mg por 100 ml de cálcio e 12,45 mg por 100 ml de magnésio. E na tabela nutricional dessa marca diz conter 120 mg de cálcio a cada 100 ml, o que é bem próximo do valor experimental encontrado. Para o Italac, foram encontrados 130,51 mg por 100 ml de cálcio e 31,57 mg por 100 ml de magnésio, e no rótulo diz conter 125 mg por 100 ml de cálcio, um valor condizente com a tabela nutricional. Por fim, no Parmalat foram achados 133 mg por 100 ml de cálcio e 11,82 mg por 100 ml de magnésio, o que desvia um pouco da quantidade de cálcio, mencionada na tabela nutricional, de 105 mg por 100 ml, mas ainda é um resultado válido. Como podemos observar, as concentrações de magnésio não estão nas tabelas nutricionais dos leites, porém a tabela brasileira de composição de alimentos quantificou uma média esperada de 10 mg por 100 ml, que é um valor que condiz com o que foi encontrado experimentalmente. Em suma, podemos concluir que sim, as quantidades de cálcio presentes nos leites são condizentes com os valores mencionados nas tabelas nutricionais, enquanto os valores de magnésio também estão dentro da normalidade prevista pelas autoridades da saúde. Este foi o nosso projeto sobre quantificação de cálcio e de magnésio em diferentes marcas de leite. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.